Eu convido os irmãos aí a abrir a palavra no livro de João. Livro de João. Estamos aqui num feriado. E graças a Deus que nós estamos aqui, não é? Muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. Me perguntaram se ia ter culto no domingo, pela manhã. Aí eu respondi: o que nós temos com o carnaval? Não temos nada a ver com o carnaval, não é, Lu? Estamos aqui para louvar o Senhor. Amém? João capítulo 6. Nós vamos ler, o nosso texto aqui é João capítulo 6, a partir do versículo 60. Mas, para nós entendermos, para ficar claro esse texto na nossa mente, eu vou dar alguns subterfúgios para você entender um pouco esse contexto aqui desse texto de João capítulo 6, 60. O subtítulo aqui está: muitos discípulos abandonam Jesus. É isso que está na sua Bíblia? João 6, 60? É, né? O que acontece aqui? Jesus já vinha com o seu ministério. Ele já havia feito alguns milagres. Ele já tinha curado pessoas, já tinha expulsado demônios. E aqui no começo do capítulo 6, tem aí o subtítulo aí, a primeira multiplicação dos pães. Aqui Jesus fez esse milagre que creio que todos conhecem. Ele foi pregar, quando ele viu tinha uma multidão, e ele pensou, né, como que nós vamos comprar pão e peixe para essa multidão tão grande? E aí ele fez esse milagre, ele transformou, ele multiplicou aqueles pães e a multidão toda comeu e sobrou pão. E aí o povo ficou admirado, né? Depois de ver esse sinal maravilhoso, o povo queria coroar Jesus. Falou: nossa, esse é o nosso rei. Esse é aquele que viria, que mata a nossa fome, que dá pão, que dá peixe, que cura, que faz milagre. Quem é que não quer receber bênçãos? Quem é que não quer receber milagre? Quem é que não quer receber cura? João 6,14, acompanha aí comigo, ó. João 6, no versículo 14. Um pouquinho antes. Ó, depois de ver esse sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para um monte. Olha que interessante. Então o Senhor viu que o povo estava alvoroçado, que o povo queria proclamar o rei, ele à força. E é interessante que todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para Jesus sendo rei. E aqui o povo queria colocar ele como rei. E é interessante que Jesus não aceitou isso de bate-pronto. Aqui seria muito fácil para ele. Ele não precisaria passar pela cruz, não precisaria passar pelo sofrimento. O povo iria coroá-lo. Mas o que Jesus fez? Não. Ele não tentou pegar um atalho, ele não tentou evitar o sofrimento para cumprir a vontade de Deus. Então aqui é um ponto que a gente aprende. E aí, continua aqui o texto: Jesus anda sobre as águas. E aí passa a noite, vem um outro dia. E aí a multidão no outro dia vai em busca de Jesus de novo. Aí ó, versículo 26. Não, perdão, 25, um pouco antes. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então aqui nós vemos que o povo estava atrás de Jesus, mas por quê? Que tinha se alimentado, estava com a barriga cheia. E aí o povo quis ir atrás de Jesus de novo. E o Senhor foi bem claro com eles: vocês estão vindo atrás de mim porque vocês se alimentaram, não foi porque vocês viram os milagres, não foi porque vocês estão crendo em mim. Aqui nós aprendemos o quê? Número
multidão, isso não significa verdadeiramente sucesso aos olhos de Deus. Aqui muito bem, Jesus, se Cristo usasse os parâmetros que muitos dos pregadores de hoje em dia usam, né? Igreja cheia, o povo participando de campanha, pô, tá dando tudo certo, não é verdade? Mas não, Jesus viu a multidão e falou, pera um pouco, por que essa multidão está me seguindo? Será que eles estão me seguindo pelos objetivos certos? Será que esse povo está me seguindo porque me ama, porque tem fé em mim? Ou é só um inchaço? E é isso que a gente vê em muitas, infelizmente nós estamos vendo na nossa época de hoje. Crescimento não necessariamente é inchaço de igreja. Às vezes é melhor nós termos nossa igreja aqui, não cheia, não tão lotada, mas porque pregamos a palavra de Deus, firme, correta, certa. Não adianta nós colocarmos pregações e cultos que vão falar o nosso coração, que vão falar o que a gente quer ouvir, vai deixar o nosso coração alegre, mas isso não vai trazer crescimento para a nossa vida. No primeiro problema, na primeira situação difícil que o cristão encontra, ele cai, ele escorrega, porque não está firme na rocha. Então esse é um ponto aqui que Jesus colocou. Eu vi uma frase facebookiana aí: apacentar a ovelha é diferente de contar a cabeça de gado. Olha que interessante, né? Jesus falou para Pedro, para os discípulos, que eles iriam apacentar ovelhas. Apacentar ovelha é isso, é cuidar, é pregar a palavra, é andar junto, comunhão. É diferente do que só contar pessoas, só ter a igreja lotada. Então não se engane com o que nós estamos vendo na televisão. E aí, continuando, até aqui estava tudo bem, o povo estava atrás de Cristo, a popularidade dele estava alta, todo mundo estava achando legal seguir ele estava dando comida, ele estava curando os doentes, quem tinha filho doente trazia para ele curava, quem tinha problemas ele consertava. Aí, a partir do verso 35 aqui, a coisa começa a ficar um pouco diferente. No verso 35 aí Jesus diz: então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. No versículo 49, acompanha comigo, agora nós vamos ler até o final. Versículo 49. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode este homem nos oferecer a sua carne para comer? Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes digo são Espírito e vida. Contudo, há algum de vocês que não creem.
pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Que interessante. Então, o povo que estava animado, o povo que estava alegre, buscando ao Senhor, ouviu essa palavra de Cristo. E qual foi a reação deles? Dura essa palavra. Quem pode suportá-la? O povo que estava buscando por objetivos que não eram a Cristo verdadeiramente, quando o Senhor começou a ensinar, quando o Senhor começou a falar da sua doutrina, qual foi a resposta? Dura essa palavra. E aí a pergunta que eu faço: você já achou as palavras de Cristo dura? Você já achou o discurso de Jesus duro? Você já pensou em abandonar a Cristo? Já pensou em voltar atrás? Já pensou em desistir? Quando está passando por aquela tempestade, por aquele onde tudo está errado, você fala: poxa, quando eu era cristão eu não passava por isso. Já aconteceu isso com você? É isso que esse povo aqui estava acontecendo. E é interessante que o Senhor ouviu a reclamação dos discípulos, que eram discípulos, não eram os fariseus, os discípulos dele que estavam reclamando. Que dura essa palavra, quem pode suportá-la? E aí o Senhor responde o quê? Isso vos escandaliza? Quer dizer, ao invés de Jesus pensar, parar um pouco, falar: poxa, acho que eu preciso amenizar um pouco o meu discurso, estão pegando pesado demais, as pregações não podem ser tão de exortação, precisamos falar algo que alegre o povo. Quantas vezes a gente ouve isso na igreja? O povo vai embora, o povo não vai aguentar. Foi isso que Jesus fez? Pelo contrário, ele não tirou uma vírgula da sua palavra. Isso vos escandaliza? Foi a pergunta que Cristo fez. Vocês não suportam essa palavra? E é essa pergunta que eu faço nessa noite para você. As doutrinas de Cristo, os ensinamentos, escandalizam você? É muito pesado para você se manter puro, santo? O jovem manter pura a sua conduta, isso escandaliza você? Você tem que perdoar quando não quer, isso escandaliza você? É dura essa palavra, é difícil? Você tem que amar aquela pessoa que pisa no seu calo, que você não queria amar, isso escandaliza você? Tem que falar a verdade, mesmo quando isso vai te prejudicar. Essa é a doutrina de Cristo. Essa foi a doutrina que o povo não suportou e abandonaram. Te escandaliza as doutrinas que é colocada na Bíblia, e muitas vezes a gente reclama: é muito difícil seguir isso. Ah, como pode? Tanta coisa no mundo, carnaval, tantos prazeres, e isso te escandaliza? É verdade que chega um certo momento na vida de um crente que o mesmo pode ficar saturado de ordenanças, mandamentos, e até mesmo da própria vida cristã. E o que nos leva a ter esse sentimento? Porque no começo nós não nos importamos com essas coisas. No começo, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, fazemos tudo com alegria. E não é um fardo pesado para nós, todas essas doutrinas. E o que acontece? Que ao passar do tempo, essas coisas vão ficando pesadas. Essa resposta que nós temos que pensar. Escandalizar é interessante que no texto original, é tradução do termo pedra
de tropeço. O que é a pedra de tropeço? As profecias do Antigo Testamento referente a Jesus, e falando de um modo bem simples, é aquela pedra que você coloca quando uma pessoa cega está passando, e ela faz ela cair. E é essa pedra que essa palavra diz. Não adianta você procurar religião, doutrina, o povo procurando a Cristo por tantas coisas, sendo que a pedra de tropeço é o Senhor. Nele, ou você cai ou você levanta, e é Ele que vai te manter firme. Ele divide. Jesus mesmo disse: quem não está comigo, está contra. Quem não ajunta, espalha. Essa é a questão. O Evangelho do Senhor, meus queridos, nós sabemos que ele não é colorido. Não é essa maravilha que a gente ouve na televisão. Sempre quando as pessoas querem deixar a porta um pouco mais larga, eles acabam deturpando o Evangelho. O Evangelho não é isso que nós ouvimos, que Jesus pode te dar tudo, pode curar. Ele pode, claro. Mas não é esse oba-oba. Mateus 7,13 diz: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Essa é a palavra de Cristo. E dura ela, assim, mas para quem está longe dele, para nós que temos certeza do nosso coração, que a nossa fé está firmada no Senhor, as palavras dele soam como mel, como doce na nossa boca. É isso que é a realidade. Algumas pessoas, como eu disse, tentando deixar o Evangelho um pouco mais largo, acabam dizendo mentiras. Como eu já falei aqui algumas vezes, se nós começássemos a falar tudo o que as pessoas querem ouvir, essa igreja estava cheia, tenho certeza disso. Mas a porta é estreita. Jovem, a porta é estreita. Não tem jeito. Mas aí nós vamos ver a resposta aqui dos discípulos. Nem sempre a vontade do Senhor será nossa, mas será como um remédio amargo, ruim, mas ele vai servir para curar a nossa alma. É isso que nós temos que entender. Esse é o verdadeiro Evangelho. Outra frase que eu li: a igreja fiel de Cristo tem hoje uma mensagem: Jesus breve vem. Mas as pessoas só conseguem ouvir: Ele cura, Ele prospera, Ele aumenta, Ele dá. Como será que você está buscando ao Senhor? Com que motivação? Como aqueles que só queriam buscar a Cristo porque estavam com fome, que queriam comer, que queriam beber? Ou não? Você está buscando ao Senhor verdadeiramente porque você entregou a sua vida a Ele, porque você sabe que Ele é o nosso único caminho, que sem Ele nós não conseguimos viver. Nós cantamos isso agora aqui. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Esse que é o ponto. Aquele povo, eles estavam olhando só para as coisas da terra. Eles estavam querendo saciar sua fome. Eles estavam querendo ser curado, olhando somente para essa vida aqui na terra. E com isso se consegue tudo aqui na terra. Mas o que adianta ganhar o mundo e perdermos a nossa alma? É isso que tem que pesar nas nossas decisões. Adianta eu conseguir aquele belo emprego, mas aquele vai estragar minha vida? Adianta eu continuar com esse namoro, que vai me fazer feliz, mas ele vai estragar minha vida, vai me levar para longe de Jesus? Adianta? Essas coisas que tem que tomar peso na nossa vida. E aí, uma coisa interessante. Nós lemos aqui no versículo 66, que muitos dos discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir a Cristo. E Jesus não ficou lamentando: ora, minhas palavras foram duras, e o povo começou a ir embora, a minha igreja está ficando vazia, né, pastor? Daqui a pouco isso daqui vai virar uma congregação com 30 pessoas. Jesus não estava preocupado com isso.
Ele olhou para os discípulos dele e diz assim, versículo 67, Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Olha aí. Aí eu fiquei pensando, né, nessa relação entre nós e Deus, né? Quem que precisa de quem? Deus precisa de nós ou nós precisamos dele? Vocês não querem ir também? O povo está indo. Aí, ó, tá o carnaval, tá as baladas, tá os baile funk, tá tudo aí. Vocês não querem ir também? Foi o que Jesus perguntou. Vocês são livres. Que interessante. O Senhor não tentou passar a mão na cabeça, não tentou trazer de volta. Não, fica aqui, fica comigo, não me abandona. Não, Ele é Deus. Ele é o Senhor. Nós precisamos dele. Se tem algum necessitado aqui, somos nós. Vocês não querem ir também? O Evangelho está pesado para você? As palavras de Cristo estão sendo duras? Está sendo um fardo muito pesado? Você não está suportando? Paulo disse que você não chegou ao ponto ainda de derramar seu sangue, como Cristo fez. Vocês não querem ir também? Essa foi a palavra de Cristo. E aí, meus queridos, eis a resposta de Pedro, que é o versículo-chave dessa mensagem. Até agora eu só estava enrolando, tá? A mensagem vai começar agora. Certo, Edu? Tem mais 1h30 aí, não tem, Ju? Tem. Brincadeira. Olha a resposta de Pedro, meus queridos. E eu quero que vocês fiquem com esse versículo na mente, porque desde o dia que eu conheci esse versículo, eu nunca mais esqueci. Pedro perguntou, vocês também não querem ir? Aí, diz assim, seu irmão Pedro lhes respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Ah, meus queridos, essa palavra, ela entra na minha alma, sinceramente. Senhor, para quem eu vou? Para quem? O Senhor tem as palavras de vida eterna. O Senhor é o Santo, é o Filho de Deus. Para quem eu vou? Para onde eu vou? Vou confiar em quem? Vou colocar minha vida nas mãos de quem? Você conhece outro alguém? Conhece? Não existe, meu querido. E essa palavra aqui, ela tem muitos desdobramentos. Os verdadeiros discípulos entenderam que estavam buscando a Cristo por um motivo certo. E o que isso acarreta quando você faz essa declaração? Senhor, para quem eu vou? Eu só tenho o Senhor. Pode passar por chuva, por tempestade, por pobreza, por doença, por alegria, com emprego, sem emprego, com namorado, sem namorado, o que for. Para onde eu vou, eu só tenho o Senhor. E graças a Deus que Ele é poderoso para sustentar isso. Porque imagina se Cristo fosse um Deus que não pudesse se compadecer do nosso sofrimento. Nós estávamos perdidos. E não há outro. Mas graças a Deus, Ele é poderoso. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele pode perdoar os nossos pecados. E Ele pode te levar para o céu. Graças a Deus por isso. E você pode confiar nele. Você pode colocar a sua vida nas mãos dele. Todos os seus problemas. Todos. Isso é maravilhoso. Acarreta em quê? Em participar dos seus sofrimentos. Quando Cristo ali estava falando, olha, é necessário que vocês comam da minha carne e beber do meu sangue. O que é isso? Que Jesus era canibal? Não, não é isso. O povo ali não estava entendendo. E é verdade. A palavra diz que quem não tem o Espírito não consegue discernir as coisas espirituais. Comer da carne de Cristo, beber do seu sangue, significa participar da sua vida, participar dos seus sofrimentos, participar da sua glória. Você lembra que eu falei no começo que Cristo ele não pegou um atalho para não sofrer? Ele poderia muito bem ter sido coroado rei sem sofrer, mas não. Então isso é exemplo para nós. Participar dos sofrimentos dele também, andar como ele andou. Quando você faz uma declaração dessa, acarreta em quem? Confiar 100%. E é nesse aspecto que essa palavra salta aos meus olhos. Quando você está passando por um sofrimento, meu querido,
Você pode chorar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu só tenho a Ti, para onde eu vou? Eu não tenho mais para ninguém para pedir socorro. Não tenho. Só Tu tens as palavras de vida eterna. E você pode confiar no Senhor. Isso é maravilhoso. Quando Pedro faz essa declaração que Jesus tem as palavras de vida eterna, Pedro não estava olhando para a barriga cheia dele, que eles tinham acabado de comer as coisas terrenas. Não, Pedro estava olhando para as palavras de vida eterna. Pedro estava preocupado com o céu. Foi o que eu falei aqui no começo. A vida eterna é mais valiosa do que a vida terrena. Muito mais. É como se Pedro estivesse dizendo: Senhor, o Senhor cura, o Senhor faz milagre, o Senhor dá pão, o Senhor dá peixe. Mas o Senhor tem algo muito melhor, que é as palavras de vida eterna. Sabemos que o único e verdadeiro caminho é contigo. O resto é ilusão. E como muitas vezes nós somos enganados pela ilusão. Os jovens, tanta coisa no mundo para se viver, é verdade. Tudo ilusão. E depois lá na frente, quando já quebrou a cara, que você vai perceber: fora de Cristo não há felicidade. Para quem iremos, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. 2 Coríntios 4,17. As palavras de vida eterna são muito melhor do que as palavras dessa vida terrena. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Romanos 8,18. Quantos versículos, quantas vezes a Bíblia nos mostra que a vida eterna ela é muito mais gloriosa do que essa vida terrena. E aqueles discípulos não entenderam isso. Enquanto Jesus estava dando pão e peixe e curando, estava tudo ok. Quando o Senhor começou a doutrinar, a colocar aqui: olha, é necessário você se arrepender, é necessário que você abandone seus pecados, é necessário que você mude de vida. O povo saiu fora, o povo voltou, o povo não aguentou. Nós temos que sempre olhar para frente. Deus está interessado na sua alma. Olha que interessante. Não no seu corpo. Nos milagres de Jesus, Ele dizia: seus pecados foram perdoados. Já percebeu isso? Sempre quando o Senhor curava alguém, Ele dizia para a pessoa: vá, seus pecados foram perdoados. Por quê? A cura física era importante? Obviamente que é. Só ela é suficiente? Não. Uma pessoa com câncer, ela é curada, só que não tem a salvação. Adianta algo? Não. Jesus está interessado na sua alma. Ele pode muito bem te curar, te dar casa, te dar emprego, te abençoar logicamente. Ele está interessado na sua alma. Foi por ela que Ele morreu. Isso é muito interessante, tem que ficar bem claro para nós. Quando alguém pede uma oração por uma enfermidade, por algum problema financeiro ou o que seja, Jesus usa essa circunstância para chegar na alma dessa pessoa, para que ela conheça Cristo. Porque a vida eterna, ela vale muito mais do que a vida terrena. E é isso que os discípulos não estavam entendendo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. Não seja como aqueles discípulos que voltaram para trás, que abandonaram. Continue firme. Essa palavra nos traz confiança. Senhor, para quem eu vou? Eu só tenho a Ti. Continue firme, meu querido. Não importa o que você esteja passando. Nós falamos isso domingo após domingo aqui, mas isso é a realidade. Não desista. Não tente procurar outros caminhos, porque vão ser ilusórios. Permaneça firme. Eu não sei te dizer até quando. Eu não sei te dizer como. Para cada um, o Senhor tem um plano. Mas permaneça firme no Senhor. Ele é poderoso. Não pense em desistir.
Não pense em olhar para trás. Não pense em procurar outros caminhos, porque não há, simplesmente não há. Essa é a palavra. E aí você pensa, sim, eu quero permanecer firme com Cristo. Eu quero permanecer firme com o Senhor até o final. Eu sei que só Ele tem as palavras de vida eterna. E aí você pode ter certeza que nada e ninguém te separará desse amor. Pode ter certeza disso. Romanos 8,38 diz assim: pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tenha essa certeza. Participe dos sofrimentos de Cristo. É chegada a hora de nós colocarmos as nossas vidas na mão de Deus. Sofrer pela igreja faz parte. Abrir mão de várias coisas. Senhor, eu não te busco só porque o Senhor me abençoou. Não foi assim com Jó. Sofra pela palavra de Deus. Sofra pela igreja. Dê a vida por ela. Abra mão de projetos pessoais pelo reino de Deus. Jesus disse que todo aquele que abandona pai e mãe pela palavra dele jamais será desolado, será recompensado. Siga firme. Eu encerro com a palavra que está em Hebreus 10:36. Abra aí, por favor, para a gente acompanhar junto. Hebreus 10:36. Acharam aí? Hebreus 10:36 diz assim: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Amém, meus queridos? Que vocês sejam desses que não retrocedem. Que vocês sejam desses que continuam firmes e são salvos. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar?